Beleza, tranquilo. Então eu já fui lá no simulado, já comecei o simulado lá, eu puxei algumas questões. São 6 questões valendo 5 pontos, então tá valendo um pouquinho mais de um aí cada uma, tá? Mas eu vou contabilizar só 5 pontos, tá? São 6 questões, eu vou contabilizar 5 pontos. É como se eu tivesse colocado uma questão extra para te ajudar a ter os 5 pontos, tá? Aí nesse caso aqui, eu estou te ajudando, colocando uma questão extra valendo um ponto. Mas da sua etapa eu vou tirar só 5 pontos, beleza? Tem um ponto extra aí, tá certo? Bem, vamos lá então, né, para as continhas lá. É, Então tá aí. Ô Carlos, e esse simulado pode ser realizado até que dia? Ele pode ser realizado? Boa pergunta. Eu posso voltar aqui, não tem problema não. Não lembro de cabeça não. Quando você entra nele aqui, ele fala, quer ver? Até dia Beleza. 13, tá? Aí eu tô pedindo pra vocês resolverem hoje pra verem a sua queimar a sua primeira tentativa, tá ok? Pra vocês terem a chance de ter uma noção, né? Olhar como é que tá mais ou menos as questões, o nível de questões, ok? É, Não tem problema nenhum não, tá certo? Então deixa eu voltar pra minha prévia lá. Carlos, Oi, será que você pode depois disponibilizar para a gente poder ver quanto a gente tirou? posso? Posso sim. Quebrando as regras, né? Sim, pode sim. Beleza? Posso até fazer um bônusinho pra vocês. Eu vi lá que tem 8 tentativas. Se todos quiserem, tem que ser unânime, né? Tem como eu queimar apagar aquela tentativa. Aí, aquela nota, tá? Você perde ela. Você tem mais, aí eu renovo como se você tivesse mais 2 chances, beleza? Mas aí todo mundo tem que estar de acordo, né? Então vamos lá. Fechou aí. Tá? Tem como eu cancelar as tentativas que vocês já Ô tiveram. Carlos, Oi. como é que era para calcular a distância mesmo? Então vamos lá. Vamos resolver isso aí. Tem- Então tá aí. A distância aqui, né? Que é o É, alcance horizontal máximo. Ótimo. A bala de canhão com 15 quilos, 150, 200, não nos interessa, não vai mudar nada a nossa vida, beleza? Tranquilos? É lançada com uma velocidade de gigante aqui, velocidade inicial de 1080 quilômetros por hora, certo? Uma ignorância de uma velocidade que eu tenho que transformar isso aí em metros por segundo. E para fazer isso, eu tenho que dividir por 3,6, beleza? Aí vai dar o quê? Velocidade inicial, 300, 300 metros por segundo. Beleza? Então tá aí. Determina o alcance. Então ele quer saber justamente o alcance, que é a distância horizontal. Certo? Horizontal. Máxima do projétil para o caso de um ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser um ângulo de 45. Ótimo, escolheu o ângulo certo. Se você quer ter um alcance máximo, você tem que escolher 45. Se você quer uma altura máxima, outro ângulo, tá? O ângulo que te dê uma possibilidade de subir mais, né? De uma velocidade vertical maior. Aí seria um outro ângulo aqui que seria 60, beleza? Aí ele deu aqui, para arredondar aqui, ele deu a raiz de 3 sobre 2, quanto que seria aproximadamente. Raiz de 2 sobre 2 aproximadamente, que no caso seria o seno e cosseno. A vantagem do ângulo de 45 é que, vamos lá, né? Para calcular Vx, por que eu vou calcular Vx? Porque ele vai lançar alguma coisa, tá certo? Com uma velocidade Vy ou V vertical, né? Um certo valor aqui que eu vou descobrir.
esse cara vai subir, vai atingir uma altura máxima e vai voltar de novo, tá certo? No que ele volta com aquela mesma velocidadezinha lá que ele começou, né? Só muda o sinal. Se você falar que subindo aqui é positivo, depende de você. Às vezes o exercício especifica. Você vai falar que na hora de voltar é negativo e aqui no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade y é zero, ok? Essa velocidade aí é zero, tá? Então só para não embolar aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. Então tá aí. Com calma aí que a receitinha de bolo é tudo igual. Então eu considerei ele saindo daqui. Olhei só a velocidade vertical. Se eu for olhar agora a velocidade horizontal, né, da esfera, da esferinha, essa daqui é boa demais porque Vx não muda nunca. Constante, bonitinho o tempo todo. Ele nem quer saber o que está acontecendo na vida, né? E é justamente ela que é importante para achar quem? O alcance. Beleza? Então chega aqui a mesma coisa, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui, que esse cara daqui e esse cara aqui, tá certo? Aí o que que acontece? Essa velocidadezinha aqui fica aí constante, bonitinho o tempo todo, não muda direção, não muda sentido, não muda valor, não muda nada, tá certo? Então tá aí, altura máxima, só existe ela, altura máxima, nunca, 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 lançando de cima da mesa ou de baixo para cima, não interessa. É sempre zero no ponto máximo e ele tacou um ângulozinho aqui para nós de 45. Aí vamos lá calcular então quem que é o Vx, que é o que me interessa aqui, e quem que é o Vy, tá certo? Que me interessa também, você vai ver por quê. Todas elas, né, qualquer uma delas depende da velocidade inicial. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa velocidade inicial que ele me fala aqui, ó, só serve para isso. Eu não posso jogar ela em do nenhuma fórmula de cinemática. Quais são elas? Bem, as mais usadas, vamos pensar aqui na vertical. Vou até fazer um resumão aqui, ó. Vertical. Quais são as fórmulas que eu posso usar na vertical? Tá certo? E quais são as fórmulas que eu posso usar na horizontal? Beleza? Quais são elas? Beleza. Aqui na vertical, altura, né, que é o que eu tenho na vertical, velocidade inicial vezes tempo, nunca é essa que é dada no exercício, é sempre a VY, tá? Não posso esquecer disso. Mais se eu estiver caindo, menos se eu estiver subindo, aceleração da gravidade, tempo ao quadrado sobre 2, certo? Outra formulazinha é a velocidade final, é igual à inicial, nunca é essa daqui, né? Essa daqui são as verticais, por isso que eu fiz questão de colocá-la aqui, ó. Carlos, Oi. não pode usar então esse 1080 km por hora na velocidade inicial? Nas fórmulas não. Você vai usar ele aqui, ó. Você vai usar ele para descobrir quem que são. Vou chegar lá para descobrir quem são esses caras aqui, ó, o Vx e o Vy. Você vai ter que descobrir Vx e Vy, tá? E a gente usa a velocidade inicial do que a gente descobrir? Exato, exato. Tá. Então, é mais se eu estiver caindo de novo, menos se eu estiver subindo. Gravidade vezes tempo. E aquela que eu falei que é a Torricelli. A Torricelli que eu até coloquei lá na equaçãozinha lá, que é a única fórmula que não tem tempo, né? É duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então eu tenho aqui essas formulazinhas aqui, ó. Beleza? Essas formulazinhas aí, ó. Tá certo? Essas aqui. Beleza? Não posso usar. Aí tá, ótimo. A horizontal é bom demais porque não a velocidade é constante, tá? Constante.
Não existe aceleração na horizontal, ela é tudo de bom. Então só tem uma fórmula que é a de velocidade constante, que é distância sobre tempo. Só que a gente tem que ficar muito esperto que aqui nessas fórmulas aqui, ó, esse tempo que você está vendo aqui, ou é o tempo de subida, tá? Ou o tempo de descida. Mas são todos iguais mesmo, né? Mas você tem que lembrar que ou é um ou é outro, tá? Ou é um ou é outro. Agora aqui não, esse tempo aqui é o tempo total. Porque o alcance, desde o momento que você sai daqui, ó, posição 1, digamos assim, né? Até a posição 2 aqui, ó, essa velocidade x está o tempo todo atuando, ó, e fazendo você sair da posição 1 para 2. Então o alcance usa o tempo todo. Aí no lugar da distância aqui, se você quiser, você já pode colocar até o a de alcance, tá? Então as fórmulas que eu preciso saber são essas. Porém, eu não posso usar a velocidade inicial que ele deu aqui em nenhuma dessas fórmulas. Eu tenho que calcular o Vx para poder utilizar ele aqui na horizontal e o Vy para calcular ele aqui na vertical. Então, todas as duas dependem da velocidade inicial. Velocidade inicial é essa daqui, ó, que ele deu. Só que ela, eu não posso utilizá-la nas fórmulas. Então vai ser x. O x não está encostado no 45 aqui, então o x usa cosseno. Tudo bem que aqui é 45, não vai fazer diferença, né? Mas pegando a teoria aí. E quem está separado do ângulo é o y. Então o y é seno. Tudo bem? Tudo, né? Nesse caso específico aqui, as duas velocidades são iguais, né? Porque seno e cosseno de 45 são iguais. Beleza? Então vou calcular um só, tá, gente? Vx é a velocidade inicial que eu transformei lá, ó, 300, vezes o valor de cosseno, que é 0,7. Então a minha velocidade, tanto x quanto y, né? Ela é, escorrega ali, sobe para ali, corta aqui, aí vai dar 210 metros por segundo. Carlos, da onde que você tirou esse 300 e esse 0,7 que eu não entendi? Vamos lá, o 300. O 0,7 é o valor de cosseno de 45. Beleza? Tá. É esse cara aqui. O valor de seno ou cosseno, tanto faz, né? É o mesmo. Aí, para não trabalhar com raiz quadrada, eu fui lá e peguei essa informaçãozinha que ele me deu aqui, ó. Em vez de colocar raiz de 2 sobre 2, no lugar de seno ou cosseno, eu fui lá e coloquei isso aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7. O E quanto à 300... gravidade aí, Carlos, que eu montei assim, só que eu coloquei tudo sobre 10, que é considerando a gravidade. Bem, a gravidade, só quando eu for jogar nessas fórmulas aqui debaixo da vertical, para achar o tempo de subida ou descida ou altura, aí eu uso a aceleração da gravidade. Por enquanto, eu só estou tentando achar quem são os valores iniciais de x, que vai ser o mesmo até o final, e qual que é o valor inicial de y. Aí eu havia deduzido que para calcular isso, eu tenho, quando eu quero calcular Vx, eu tenho a velocidade inicial que foi dada aqui, vezes o cosseno, e o y, que é o que fica separado do ângulo, olha, está longe do ângulo. O ângulo, na verdade, é em relação à horizontal, em relação a x. Então, quem está grudado, encostado, né, que a gente fala adjacente ao ângulo, é o x. Por isso que o x vai cosseno. Beleza? Então, aqui, para achar as velocidades, eu não posso usar aceleração. Mas agora que eu já sei qual que é o valor de Vx, que é 210, quase que dá para me calcular o alcance. Só não consigo calcular o alcance porque eu não tenho o tempo ainda. Senão, fechou.
E eu posso calcular também, usar qualquer uma dessas fórmulas agora. Por quê? Porque agora eu sei o valor de Vy, perdão. O Vy é 210 metros por segundo. Por que, que eu sei que é? Porque seno e cosseno são iguais. Se eu for calcular aqui, eu vou achar o mesmo valor para Vy. Ele começa a 210, lá em cima ele é zero e aqui embaixo ele é 210 de novo. É aquilo que eu falei. Se você considerar que ele é positivo subindo, ele vai ser negativo descendo. Mas não preocupa com isso não. Na hora que você for jogar na fórmula, você olha, se você estiver considerando que você está subindo, você já vai jogar na fórmula menos. Se você considerar que está subindo. Qualquer uma delas. Se você estiver considerando que vai descer, você vai usar o mais. Gente, até agora, tudo ok? Tudo tranquilo? O que é o mais difícil? É determinar o Vx e o Vy. Beleza, determinar isso aí. Identificar quem que eu vou usar na hora de calcular o alcance. E quais, agora o próximo passo, né? Quais fórmulas que eu vou utilizar para achar o tempo. Porque eu tô sem tempo aqui, ó. Literalmente tô sem tempo aqui, ó. Ô, Carlos. Oi. Então, tipo assim, para eu achar o Vx, eu tenho que fazer a velocidade que eu achei vezes o seno. O cosseno. Vezes o cosseno. Ô, Carlos, E E o para eu y, achar. o contrário, o seno. Isso não vai mudar, não? Sempre vai ser assim? Ó, eu não posso te falar que sempre vai ser assim, não. Eu vou considerar, a princípio, assim. Vou deixar para mudar em outros conteúdos. Mas é sempre assim quando o ângulo está grudado no x. Quem está grudado no ângulo, eu uso cosseno. Quem não está grudado no ângulo, tá. Vou falar uma coisa errada aqui para guardar, tá? Eric não vai ouvir. Quando você está separado do ângulo, você usa seno. Beleza? Então, se o cara colocar, como geralmente ele coloca, o ângulo em relação horizontal e o ângulo estiver grudado no x, eu vou sempre usar cosseno para o x. Para o outro, que é o y, que está separado do ângulo, tá vendo que ele está separado do ângulo, eu vou usar seno. Sempre vai ser assim se o ângulo estiver aqui. Se o cara colocar, que eu não vou fazer isso agora, tá? Vou deixar para fazer isso no volume 2, quando for falar sobre leis de Newton. Aí lá eu vou ter uma atividade, vou aprofundar um pouco mais em Vx e Vy. Aí eu vou mudar o ângulo de lugar. Se, só para satisfazer sua curiosidade, Letícia, se eu colocasse o ângulo aqui, ó, grudado no y, aí você teria que usar para o y cosseno e para o x seno. Beleza? Por isso que eu falo que isso aqui não são fórmulas, são raciocínios. Fica com cosseno quem está encostado no ângulo e fica com seno quem está separado. Beleza? Tem uma fórmula certa para o alcance? Pro alcance tem, é sempre essa daqui, ó. Eu sempre vou usar essa equação aqui de velocidade constante. O alcance, se você quiser, não vou memorizar esse negócio, quero saber, quero usar, memorizar mesmo uma fórmula aqui, ó. O alcance é só você colocar aqui, ó. Velocidade Vx, no lugar do DOT você coloca o alcance. Ficaria assim, ó. Deixa eu destacar para você aqui. O alcance, no lugar de distância, ficaria velocidade x, sempre, vezes o tempo total. Essa fórmula, ela é fixa. Ok. Velocidade vezes tempo. Velocidade x. Exatamente. AVT é fixa, tá? Sempre vai ser isso aqui. E essas aqui são fixas também, só que você não pode esquecer que você está usando junto com... Você tem que calcular o y. Eu já calculei, né? Você tem que saber o y. Beleza? Essa daqui depois você usa para achar x e y, você não usa ela nunca mais na sua vida, tá? Até acabar a questão. Até aqui, tudo tranquilo, galera? Tudo beleza? Tudo sob controle? Porque eu já calculei Vx e Vy. Só que ainda falta um pouquinho aqui. Por quê? Para calcular o alcance, eu não sei o tempo. Eu não consigo usar essa fórmula que eu coloquei aqui de alcance. Tá faltando. Eu tenho Vx, 210, mas não tenho tempo.
Então eu tenho que usar uma dessas daqui, ó, para achar o tempo de subida ou de descida. Eu acho mais fácil sempre calcular o de descida, eu acho. Por quê? Porque aí você considera que a velocidade inicial lá em cima é zero. E aí você começa a cair. E nas fórmulas, se você for olhar, pelo menos nessa primeira aqui, ó, não, essa aqui não vai me ajudar não, mas nessa daqui, ó, eu já elimino alguma coisa. Então agora eu vou calcular o tempo, tá? O tempo de descida. Poderia ser o de subida? Poderia, eu acho mais fácil o de descida, tá? Então, para calcular o tempo, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Eu acho ela mais fácil, beleza? Ela é sempre usada para calcular o tempo. Então, eu vou pegar velocidade final, opa, já até posso substituir. Quem que é minha velocidade final? Se eu considerar que eu estou saindo daqui e vindo para cá, minha velocidade final é 210. Quem que é minha velocidade inicial? Zero. Estou caindo, não estou? Então é positivo. Acelerado. A aceleração da gravidade. Não me falar, não, vou usar 10 vezes o tempo. Beleza? Velocidade final é a que eu vou chegar aqui, ó. Aquele Vx que eu calculei. Velocidade inicial, cortei, porque no ponto mais alto é zero. A aceleração da gravidade é 10, fechou. 210, que é igual a 10t. Tranquilos? Simplifica aí, passa dividindo. O meu tempo de descida, tá? É quanto? 21 segundos. O meu tempo de descida. Eu ainda não posso usar esse tempo aqui no alcance, tá? Porque no alcance eu só posso usar o tempo total. Beleza? Então eu achei o tempo de descida. Mas o tempo de descida é igual ao de subida, né? Eu até coloquei aqui, ó. O tempo de descida é igual ao tempo de subida. Não tem resistência do ar, não tem vento, não tem nada atrapalhando. Então, eu já achei o tempo total. O tempo total é 2 vezes 21. 42. Opa, vamos fazer um 42 direito. 42 segundos. Isso aqui é o tempo total. Tudo bem? Qualquer coisa, alguém dá um grito aí. Beleza? Então, eu achei o tempo total. Agora eu posso usar o alcance? Sim. Vou até destacar o alcance aqui. Posso sim. Agora o alcance vai ser quem? Minha velocidade x, que é 210, vezes o tempo total, que é 42. 42. Que vai dar? 210 vezes 42. Vai dar 8.820 metros. Que transformando isso aí por quilômetros, dividindo por 1.000, né? Porque a resposta está toda em km, vai dar 8,82 km. Tranquilos? Carlos, eu vou te falar uma coisa, eu acertei essa no chute. Mas como é que você chutou esse negócio aí? Não, eu fiz a conta toda errada em relação à sua. O que que eu fiz? Eu comecei igual você, fiz 1.080 dividido por 3,6, que deu 300. Ótimo. Eu coloquei umas fórmulas aqui, eu vou descartar ela primeiro para falar aqui. Então, o que que eu calculei? 300 ao quadrado vezes seno sobre 10, que deu 7,2. Aí eu fiz um tanto de outra conta que não resultou em nenhum outro resultado. Falei, o resultado mais próximo de 7,2 é 8,82. Sim. Você, assim, não é coincidiu, né? Você aproximou. Coincidiu. Você aproximou. É, Por não, mas quê? aí agora eu já entendi como é que você Ótimo. fez. Porque 300 não está tão distante de 210. Então, dependendo da forma como a pessoa elaborou a questão, pode ser que no chute você vai por aproximação, porque 300 não é tão diferente de 210, né? Mas aí ótimo. A gente faz essa transformação
Eu fiz a transformação só porque chegou em quilômetros por hora. Seria mais difícil? Seria mais difícil? Não. Seria impossível, porque o meu G está em metros por segundo. Então, por isso que eu transformei de quilômetros por hora para metros por segundo. Eu faço isso, utilizo essa velocidade inicial para achar x e y. Como os ângulos são 45 e seno e cosseno são iguais, nesse caso específico demais, né, do ângulo, só vai acontecer obviamente com esse ângulo, então eu só calculei uma vez, porque as duas velocidades são iguais. Depois que eu calculo isso, eu pego Vx, só posso usar para calcular o alcance, ele só serve para isso. E o y serve para mais coisa. O y serve para calcular a altura, serve para calcular o tempo, que é essencial. Como é que você faz um exercício sem calcular o tempo? Então, se você quiser colocar uma regra, uma receita de bolo aí, é verificar a unidade, achou a velocidade inicial na unidade correta, calcular Vx e Vy, x cosseno, y seno. Achou Vx? Só pode usar com alcance. Achou Vy? Pode usar ele com qualquer uma dessas fórmulas aqui, ó. Beleza? Beleza. Aí usei para achar o tempo. Vim achar o tempo. Achei o tempo? Achei. Não esquecer que esse tempo aqui, ele é um tempo ou só de subida, perdão, ou só de subida ou só de descida. Ok? Ou só de subida ou só de descida. Beleza, por isso que eu multipliquei por 2. Achei o tempo total, agora eu posso calcular o alcance. E foi o que eu fiz, joguei na fórmulazinha de alcance aqui. Pelas respostas tem que ser em km. Tranquilos, galera? Seria o exercício mais difícil, né? Que eu poderia cobrar na prova, seria esse aí. Tá? Você não pode esquecer o que, que eu tenho na horizontal. A horizontal é bom demais, que eu não tenho aceleração. Eu só tenho uma fórmula na horizontal. E ela só tem um objetivo, calcular o alcance. Tá? Eu coloquei esse exercício pedindo para calcular o alcance e pedindo para calcular a altura máxima. Tá? Então, na hora que você estiver resolvendo o simulado lá, você pode... como é que é? Você pode encontrar pedindo para calcular o alcance, a altura. Aí se pedir para calcular a altura, tá tranquilo, porque você já achou o tempo. Você vem e substitui aqui, ó, nessa primeira fórmula aqui, ó. Se você começar lá de cima, como eu gosto de começar, ó, por quê? Porque a velocidade inicial é zero, esse termo já desaparece e a altura fica mais fácil de calcular. Porque o g você já sabe que é 10, a altura daria uma continha aqui que seria 21 ao quadrado. Né? Para calcular a altura só posso usar metade do tempo, ou o tempo de subida ou o tempo de descida. É só o alcance que eu uso o tempo total, tá? Não esquece não, galera. Só o alcance que eu uso o tempo total. Então é isso aí, tranquilos? Beleza? Bem, Ô, então. Oi. Carlos, Opa, deixa eu cancelar. pode falar aí. Pode falar. É, como que você achou que o tempo total deu 42 segundos? Como você achou o 2 ali que fez 2 vezes 21? Não, o 2, de onde que eu tirei ele? Porque as fórmulas, você concorda comigo que as fórmulas, elas servem ou para subir, que é retardado, que é o sinalzinho de menos, ou para descer, que é o sinal de mais. A fórmula é mais ou menos. Então, na verdade, como ela é mais se for acelerado e menos se for retardado, e o movimento é retardado para subir e acelerado para descer, então, na verdade, essas fórmulas aqui, ó, que calculam o tempo, na verdade, só essas duas aqui, ó, que possibilitam calcular o tempo, elas só acham a metade do tempo, ou da subida ou da descida. Por isso que eu deduzi que quando eu acho o tempo, né, eu sou obrigado a multiplicar por 2. Porque o tempo que eu uso usando essas fórmulas aqui, ó, é sempre a metade do tempo total, né? Por isso que eu multipliquei por 2. Beleza? Entendi, Então você obrigado. sempre vai multiplicar por 2. Se você está pegando do chão até o ponto mais alto e até voltar, você sempre vai multiplicar por 2. Agora, sua pergunta é boa, né? Agora, se você pegar um corpo que está saindo de cima da mesa, já não faz sentido mais essa discussão toda. Que o tempo que você vai achar já é o tempo total, porque você está pegando ele de cima da mesa.
Você já está pegando ele fazendo só a metade do movimento. Então, se você pegar ele do ponto mais alto, já de cima de uma mesa, por exemplo, não tem necessidade mais de você multiplicar por 2, porque automaticamente você já achou o tempo total. Né? Só existe um. Agora, quando sai do chão para chegar no ponto mais alto e para voltar para o chão de novo, aí você tem que multiplicar por 2. Tá? Foi bom que lembraram aí, ó. Ok? Mais alguma perguntinha antes de passar para frente? Certinho, obrigado. Bem, depois que termina, parece estar bagunçado, mas vai acompanhando aí, tá? Com calma na hora da aula gravada, tá? Bem, então, porque eu esqueci de gravar esse negócio aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pegar o verde aqui para destacar mais. Isso aqui é uma questão bem teórica, então eu fiz aqui de laranja. Por quê? Ele colocou aqui, ó, o navio de guerra tenta bombardear simultaneamente 2 navios. Eu tenho que atingir o A e tenho que atingir o B. Se os projetos são disparados com velocidades cujas magnitudes, valores, né, módulos, são idênticos e seguem as trajetórias mostradas na figura abaixo, qual dos navios é atingido primeiramente? Olha que bacana. Bem, quando ele fala velocidades cujos têm o mesmo valor, tá? Ele está falando da velocidade inicial, aquela que eu uso para calcular Vx ou Vy. Tá certo? Por que eu destaquei só Vx aqui? Porque é ele que é responsável pelo alcance. E eu estou querendo alcançar. Eu estou querendo destruir um dos navios. Então tem que ter um alcance. Né? Beleza. Então a velocidade inicial do laranja, que vai atingir o A, ele é uma velocidade que tem um ângulo bem maior. Olha o tamanho do ângulo. Né? Agora, se você pegar o cara que vai ser atingido, a velocidade inicial, que é a mesma, que são as mesmas, mas que vai atingir o outro, ele tem um ângulo menorzinho aqui, ó. Certo? Então, olha só que coisa interessante, como se tudo em física é interessante. Né? Então, olha só. O ângulo verdinho é o maior ângulo, então você vai ter uma componente vertical maior. Quem tem maior altura, né? Até coloquei, destaquei. Quem tem maior altura, tem uma altura maior, é porque ele teve o quê? Uma velocidade y maior, que é ela que é responsável pela altura. Se não fosse ela, não tinha altura. Consequentemente, um x menor. Quem tem uma altura menor, consequentemente, um vy menor. Ele teve uma altura menor. E, consequentemente, um vx maior. Então, quem sobe mais, alcança menos. Quem sobe menos, alcança mais. Certo? Beleza. O alcance, que é o que ele está querendo, depende do x. Ótimo. Mas, gente, sem tempo, literalmente eu não consigo nada. E quem determina o tempo? Vertical. Né? Quem que determina o tempo? O y. Então, se eu fosse calcular o tempo, lembra que eu usei isso aí numa formulazinha agora há pouco? Eu usei essa fórmula aqui para calcular o tempo. Então, por quê? Eu acho mais fácil. Aí, uma das velocidades é zero. Eu prefiro que essa daqui seja zero. Então, o que sobrou? Velocidade y é igual a gt. Se eu fosse calcular o tempo, seria vy sobre g. Então, veja bem, quem tem o maior y vai gastar mais tempo, porque tem que gastar mais tempo subindo, que é o A, que é o carinha A. Então, quem tem maior velocidade vertical gasta mais tempo. Então, quem vai ser atingido primeiro? O navio B. Tá certo? O navio B. Por quê? Porque o navio A, o projétil, né? O míssil aqui tem que subir mais. Então, ele gasta mais tempo subindo, né? Para ter um alcance menor e atingir o A. Em compensação, o outro é o contrário. Sobe menos para ter um alcance maior. Quem determina o tempo é o Y. Observe aqui que quem determina o tempo é o Y. Quem tem menor Y, sobe menos, gasta menos tempo. Certo? Então, se gastou mais tempo, foi mais rápido. Né? Foi atingido primeiro. Quem sobe mais, gasta mais tempo, né? E foi atingido depois. Por incrível que pareça, acho que a maldade da questão, né? A maior maldade da questão aí era justamente essa. Aquele cara que está mais distante, né? Vai ser atingido primeiro? Vai, porque o projétil
subiu menos. Beleza? Se não, é lógico que se na prática tivesse né, dependesse aqui não fosse a resistência do ar, quanto mais baixo eu lançar aqui, mais né, maior seria o alcance. Mas tudo bem. Considerando as resistências do ar, e tudo bem, o melhor ângulo para ter o maior alcance é sempre o de 45. Tá certo? Tranquilos? Então você viu que foi uma questão teórica, mas que eu não fiz conta nenhuma, mas eu acabei discutindo melhor quem que é responsável por quem. Então não esqueça, gente. O tempo sempre depende das grandezas verticais, tá? E o alcance sempre depende das grandezas horizontais, tá? Horizontais. Ok? Não esqueça disso aí. Horizontais. Na horizontal, como eu estou saindo do nível zero aqui, do mar, né? Como fosse o chão aqui, e subindo e depois voltando para o mesmo nível, né? Para o mar de novo aqui ou para o chão. Então, para calcular o alcance, o tempo total, eu preciso do tempo total. E esse tempo que eu encontro aqui, ó, usando as equações na vertical, esse tempo é sempre o tempo, ou o tempo de subida, ou, que são iguais, né? O tempo de descida. Tranquilos? Beleza? Então, desculpa aí que eu parei de gravar aqui, esqueci de voltar, ficou o finalzinho aí, só eu, né? Então, abração aí, galera.